Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta aí é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram com uma vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-a à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez reitero a minha alegria de poder estar aqui celebrando com vocês nesta noite. Quero acolher de modo especial as comunidades que hoje vieram, a comunidade de São Francisco, do Mororó, também o texto de Santa Bernadette e as nossas queridas amigas das deusas da Mãe. Muito obrigado pela presença de vocês nesta noite de hoje para abrilhantar ainda mais a nossa festa de Santo Antônio. Meus caros, neste dia, nesta segunda-feira, logo após Pentecostes, a Santa Igreja nos coloca essa memória de Santa Maria, Mãe da Igreja. Esse título de Nossa Senhora, ele não é um título que era comemorado ao longo dos séculos. Nós sabemos que nós temos Maria como mãe, e a Sagrada Leitura que nós escutamos do Evangelho deixa muito claro isso. Mas nós sabemos que Maria é mãe de todos nós, porque nós estamos associados ao seu Filho Jesus pelo batismo. Ela é mãe dos apóstolos, dos discípulos, porque o discípulo a acolheu como sua mãe em sua casa. Mas interessante que na liturgia da igreja, nós nunca comemoramos Maria como mãe da igreja. Mas é interessante isso porque esse título, como nos recordava São Paulo VI, no seu discurso final da terceira sessão do Concílio Vaticano II, é algo que já estava no nosso meio, contudo, mudou o som. Contudo, nós não a celebrávamos como deveríamos celebrar. E muito interessante nós termos essa celebração logo após o dia de Pentecostes, por dois motivos. E vamos à Escritura por causa disso, explicando primeiro por que Maria ela é mãe da igreja e por que nós celebramos esse título logo após Pentecostes. A primeira coisa que nós devemos trazer para a nossa reflexão de hoje é que, na primeira leitura que nós escutamos, tirada do livro de Gênesis, uma leitura muito conhecida de todos nós tantas e tantas vezes, seja a nossa catequese inicial, ou seja dentro da própria liturgia, nós vemos e lemos este livro do Gênesis, em especial nesse momento da queda do primeiro homem e da primeira mulher. Deus criou o homem e mulher em sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, e por isso nós temos que todo homem e toda mulher criada à imagem de Deus, ele tem uma perfeição em si. Não que nós sejamos perfeitos, porque
porque se fôssemos perfeitos, seríamos iguais a Deus, né? E isso foi como o demônio tentou Eva para cair no pecado e tentar Adão a cair no pecado, para serem como Deus. Mas nós somos as criaturas mais belas e as criaturas com maior perfeição criadas por Deus. Por isso nós temos uma dignidade própria, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Contudo, nós perdemos esta imagem e nós perdemos esta semelhança com Deus a partir do momento em que o pecado entra no mundo por meio do pecado de Adão e de Eva, né? O pecado da desobediência, e isso está impregnado no ser de cada homem e cada mulher. Todos nós nascemos com o pecado original, e por isso que nós somos batizados ainda logo crianças, para sermos apagados desse pecado. Contudo, o pecado ele gera um efeito na alma de cada pessoa. É aquilo que São Paulo chama de concupiscência, e essa concupiscência é a nossa inclinação para o mal, essa nossa inclinação para o pecado. Nós somos, obviamente, lavados desse pecado, mas esse pecado, ele deixa marcas na nossa vida. Nós vimos que no livro do Gênesis, nesta leitura que nós escutamos, que Eva, a mulher, foi chamada assim por ela ser a mãe de todos os viventes, a primeira mulher mãe de todos os viventes. E foi por ela, por causa dela, que o pecado entrou no mundo. Por isso que a dor, a morte, as angústias entram no mundo por causa do pecado de Eva. E ela é chamada mãe de todos os viventes. Para que o pecado contra Deus realmente fosse perdoado, é preciso um sacrifício e uma reparação muito maior, igual ao pecado contra Deus, para poder ser reparado e a humanidade voltar à sua condição original, à sua imagem e semelhança. Por isso que nenhum homem e nenhuma mulher seria capaz, por qualquer sacrifício que fizesse, seja de animal ou de sacrifício próprio que se faça, pudesse reparar este pecado. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor, o Verbo encarnado, se encarna no mundo para poder, por meio do seu sacrifício redentor, nos resgatar dessa condição de pecado, para que nós voltássemos a essa condição original de imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é tão bom conosco que Ele não só nos volta a essa condição original, mas Ele nos eleva ainda mais. Nós não somos apenas agora, por causa de Cristo, somente criaturas de Deus, perfeitas à sua imagem e semelhança, com a sua perfeição própria, mas por causa de Cristo, do seu sacrifício, e Ele nos resgata do alto da cruz, nós somos elevados à condição de filhos de Deus, algo muito maior do que isso. E para que nós sejamos filhos, nós precisamos ter uma mãe, e Deus quis se usar de uma mulher para ser sua mãe, a Santíssima Virgem Maria. Ela, preservada do pecado original, foi a eleita de Deus para poder acolher em seu seio materno o nosso Salvador e Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Verbo eterno de Deus encarnado, se fez homem por meio da Virgem Maria. Deus quis ter uma mãe, e Ele nos dá uma mãe. Nunca nós, cristãos católicos, nunca seremos órfãos, porque temos a Maria como mãe, porque ela é mãe de Cristo, e se nós somos irmãos de Cristo por causa do batismo, ela também é nossa mãe. E se ela é mãe de Cristo, mãe do autor da humanidade, mãe do nosso Redentor, nós também a temos como a nossa mãe. Nunca ficaremos órfãos, porque temos a Virgem Maria como mãe. E isso é tão claro para nós, que no alto da cruz, na leitura que nós escutamos hoje, nós vemos que Deus quis nos dar Maria por mãe por meio do seu discípulo. Ela, que tinha o seu filho único ali na cruz, não deixou ela sozinha, mas confiou ao discípulo o cuidado da Virgem Maria. Ele cuidou, ele tomou ela em sua casa e cuidou até o último dia de sua vida terrena. Então Maria, ela vem para nós para ser, como nos ensinam os primeiros autores cristãos da patrística, Maria, ela é agora, por causa disso, por causa da sua missão e do seu sim a Deus, ela é a nova Eva. É a nova Eva por causa da nova criação que nós passamos. Na primeira criação, Eva veio e caiu no pecado, mas da nova criação, a
Maria, imaculada em seu seio, que traz o Salvador para nós, ela é a nova mãe da humanidade. Desta humanidade que agora é regenerada pelo sangue redentor de Jesus, ela é agora a nossa mãe. E para toda a eternidade será para nós como mãe, como a mãe do Redentor e mãe nossa. E por isso ela participa, consequentemente, ela participa do sacrifício redentor de Jesus, porque por causa do seu sim, Cristo pôde vir ao mundo para nos resgatar. E ela é, por causa disso, a mãe da humanidade. Consequentemente, ela é também mãe da igreja. Mãe de toda a igreja. Se ela é mãe de todos nós, ela é também mãe da igreja. Maria, a nova Eva. Tão interessante esse título, a Nossa Senhora, como os autores nos ensinam, como nova Eva, porque nós iniciamos a oração própria, assim como o anjo anunciou para ela: ave cheia de graça. Justamente o contrário de Eva. O contrário de Eva é ave. Ave cheia de graça. Por isso nós vemos esta nova humanidade, este novo de Deus, resgatado por Jesus, mas o próprio Senhor quis passar por Maria para vir à humanidade. Por causa disso, obviamente, ela não é maior do que Deus ou é igual a Deus, mas a sua função, o seu sim, a sua missão, nessa obra da redenção humana, por causa de Cristo, é grandiosíssimo. E por isso nós honramos a Santíssima Virgem Maria como nossa mãe. E consequentemente hoje nós a honramos como mãe da igreja. Em segundo lugar, é muito interessante essa liturgia de hoje, que nós celebramos logo após o dia de Pentecostes. Por quê? Por dois motivos. Nós acreditamos e nós temos pela Sagrada Escritura que a igreja nasce do lado aberto de Jesus. Por isso a leitura de hoje. A leitura de hoje vem nos mostrar que, por meio desse lado aberto de Jesus, aberto por São Longuinho, como nós conhecemos, que ele abriu o lado de Jesus com a lança, é pelo lado aberto de Jesus, quando jorra sangue e água, é aí que nasce a igreja de Deus, porque aí está consumado todo o seu sacrifício, aí está consumado esta obra da redenção humana, e consequentemente é daí, do lado aberto de Jesus, que nós, cristãos, por causa dele, por causa do seu sacrifício, porque somos lavados pelas águas do batismo, nós somos regenerados e nascemos para a igreja. Nascemos para Cristo e nascemos para a igreja, porque Ele quis, por meio do seu sacrifício, que a sua obra redentora continuasse por meio dos sacramentos. E a igreja nasce para poder perpetuar no mundo esta redenção de Cristo e estas graças por meio dos sacramentos. É do lado aberto de Jesus que nasce a igreja do Senhor. Mas esta igreja, ela se revela para o mundo, não aqui exatamente na cruz. Na cruz do Senhor, este sacrifício de Jesus ainda não estava para todos. Era para alguns poucos que estavam ali, para poucos que acreditavam que Jesus realmente era Deus. Como nós vemos, se nós lêssemos a sequência dessa leitura de hoje, nós veríamos que o soldado romano não os judeus, mas o soldado romano dizia, realmente ele era filho de Deus. E é no sacrifício de Cristo que se nasce a igreja, mas essa igreja ainda não se revela ao mundo. E essa revelação da igreja para o mundo se dá no dia de Pentecostes. Solenidade que nós celebramos ontem, no domingo, o último domingo desse tempo pascal, em que nós culminamos com essa descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Nesta descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, é aí que se revela a igreja. É aí que Pedro toma a palavra, ele, cheio do Espírito Santo, prega para toda aquela multidão, em que o Espírito Santo desce como línguas de fogo, e todos, a partir daquele momento, conseguem se entender, mesmo os povos de diversas regiões, de línguas diferentes, por meio da linguagem do Espírito, todos se entendiam, e ali se revela a igreja de Deus. É ali que se revela a igreja de Cristo, por meio dos apóstolos e por meio do seu sacrifício. E por meio da pregação de Pedro, e tantos foram convertidos naquele dia. A igreja de Cristo se manifesta ali. E quem estava lá também nesse dia? A Santíssima Virgem Maria. Hoje eu decidi colocar essa primeira leitura do Gênesis para trazer este algo especial de Maria como a nova Eva. Mas a outra leitura que é proposta para esse dia, que também poderíamos ver, é dos Atos dos Apóstolos, em que se dizia que os apóstolos voltavam para Jerusalém e
permaneciam firmes na oração, e dentre os apóstolos estava Maria, a mãe de Jesus. É assim que está usado o primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Maria perseverava em oração junto com os apóstolos. Ela estava como nosso Senhor tinha dado ela para o apóstolo cuidar, então ela estava junto com os apóstolos. Então, quando a igreja se manifesta para o mundo, quem está lá também? A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela está lá como essa mãe protetora. Ela não aparece, porque se nós vemos bem como agem as nossas mães, elas não agem para se aparecer, mas elas agem por trás para que os seus filhos é que apareçam. Quem de nós nunca foi arrumado pela nossa mãe para nos apresentarmos, ou irmos para uma festa ou qualquer lugar assim? Eu até um dia desse era minha mãe que tomava minha roupa, ela que cabia ali. Até outro dia era ela quem separava minha roupa para eu sair vestido. É assim que agem as nossas mães. Elas estão por trás para que aquilo que seja mais importante, consequentemente os filhos, se apareçam para o mundo. Então a Virgem Maria ali estava para que por trás a Igreja de Deus, a obra redentora do seu Filho, aparecesse para o mundo. E por isso nós estamos aqui reunidos no dia de hoje. É por isso que nós estamos aqui, porque por causa do sim de Maria, por causa dos sim dos apóstolos, nasce a igreja.